nós estamos aqui agora, eu e você, dentro desse propósito estabelecido por Deus, esse grande projeto de Deus, que são famílias. Quando Ele disse que essas famílias deveriam crescer e se multiplicar, Deus tinha e tem no seu coração, né, esse desejo de um dia levar essas famílias para morar com Ele na eternidade. Você já parou para pensar que um dia todos nós vamos estar na eternidade? E olha, queridos, eu sempre falo desse assunto, né? Eu acho que vocês já até às vezes ficam preocupados, porque cada vez que eu subo aqui, eu vou falar desse assunto, que é a questão da nossa estadia lá no céu. Não tem nada melhor do que pensar nisso. Às vezes a gente fica pensando que vai ser um lugar monótono, que vai ser um lugar que você não vai ter o que fazer. Não, meu amado. Lá não vai ter mais essas perseguições, lá não vai ter mais essas dores, lá não vai ter mais esses sofrimentos. Vai ser um lugar perfeito para se viver. O lugar da nossa morada com Deus será um lugar perfeito, porque é o Deus eterno, o Criador do universo, que está criando aliás, já criou, já está tudo já pronto, né? Jesus já preparou esse lugar para nós, e assim, como eu disse, não será um lugar de poucas pessoas. Você pode imaginar, desde o primeiro homem, até os dias presentes, e até que Jesus venha para buscar a sua igreja, quantas pessoas não têm sido separadas para viver no céu? Tem que ser um lugar muito maior do que a terra. Muito maior. Porque é muita gente, não é pouca gente. É muita gente que vai estar morando no céu, queridos. Um lugar perfeito, onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento. Então, eu quero animá-lo. Eu quero dizer para você que não pare, continue perseverante, pensando que esse dia vai chegar e não vai demorar. E é assim, queridos, a questão da volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer daqui a 1000 anos, pode acontecer, a questão não é essa, Jesus vai voltar. As pessoas que morreram na fé, esperando e confiando que Jesus um dia virá buscar a sua igreja, elas continuam lá aguardando esse dia, mas nós temos que pensar em eventos. Na verdade, elas já estão na presença de Deus. Todas as pessoas que partem daqui vão para a presença de Deus, vão estar com Deus. E aí, esse outro evento tem a ver com esse corpo, mas é partir daqui e entrar na presença de Deus. Então, meu amado, se alimente disso todos os dias, porque mesmo que Jesus não volte daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, Ele poderá voltar para você nesse exato momento, daqui a 5 minutos. Quantas pessoas, quantos irmãos nossos que partiram, que já estão com o Senhor? Então, essas convicções, elas precisam estar bem definidas dentro de nós. E aí, meus queridos, famílias, o tema que a gente vai estar abordando é famílias de fé, suas histórias e seus valores. Famílias de fé, suas histórias e seus valores. Queridos, nós estamos vivendo dias onde o que se tem levantado para inibir esse projeto de Deus sobre família, a gente fica abismado com o que a gente ouve, aquilo que muitos estão falando acerca de família, colocando em descrédito esse grande projeto de Deus. Muitos não creem, muitos não mais confiam que esse projeto é um projeto que será bem sucedido. Eu digo que será bem sucedido, porque Deus, Ele é um Deus que nunca erra. Ainda que, por causa do pecado, alguns desajustes entrou no mundo, e a gente tem visto que esses
desajustes, tem trazido muitas dificuldades para as famílias, desde o primeiro homem até os dias de hoje. Mas ainda assim, esse é um projeto que será bem sucedido. Ele é bem sucedido porque é um projeto que Deus está no controle. Famílias de fé, suas histórias e seus valores. Eu e você, queridos, fazemos parte de uma família. Nós temos uma fé que foi dada por Deus, que foi colocada nos nossos corações. Estamos escrevendo a nossa história, baseadas em princípios e valores que o Senhor mesmo nos tem dado, dia após dia. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus que tem um grande plano para as famílias. Aliás, esse mesmo Deus que estabeleceu as famílias, na pessoa do seu Filho Jesus, Ele entrou neste mundo por meio de uma família. Jesus esteve nessa terra durante os seus 33 anos, e Ele entrou nesse mundo e viveu entre famílias. Teve um pai e teve uma mãe, aqui nessa terra. Claro que a gente sabe que Ele não foi gerado por vontade humana, mas pelo Espírito Santo. Mas ainda assim, Ele teve que fazer parte de uma família. Então, família, meu amado, é o maior projeto de Deus para todos nós, para este grande universo. A família que tem um pai, que todos o chamam pelo mesmo nome. Eu e você temos o privilégio de nos dirigir a Deus, o Pai, e dizermos: Pai nosso, que estás nos céus. Você tem um pai lá no céu. Mas você tem um pai, você tem uma mãe, você tem irmãos, você tem pessoas nessa terra que são sua família. Alguns já não têm, é verdade, mas em algum momento tiveram. Porque se entraram nesse mundo, só existe uma maneira de entrar nesse mundo, é por meio de uma família. É isso que Deus disse, que o homem deveria deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e crescer e multiplicar e encher a terra. Então é isso que foi estabelecido por Deus. Então, meu amado, eu e você estamos agora neste mundo, vivendo nessa terra, fazendo parte desse grande projeto de Deus. Famílias de fé, escrevendo as nossas histórias dentro de princípios e valores estabelecidos por Deus. E é pensando então nisso, querido, que nós vamos então ver alguns exemplos de algumas famílias. E nós vamos ver que essas famílias, elas tiveram um papel muito importante nos seus dias. E aí eu quero iniciar falando de uma família que Jesus gostava muito de estar com eles. Uma família de apenas 3 irmãos. A Bíblia não fala sobre os seus pais e nenhum outro parente deles, mas apenas 3 irmãos: Maria, Marta e Lázaro. Uma família que Jesus gostava muito de estar nas casas deles. E a gente vê nas Escrituras que pelo menos por 3 vezes Jesus vai à casa deste homem, desses irmãos. Lucas 10, 38 até o 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta,
andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Queridos, como eu disse, Jesus amava essa família. Não poucas vezes a gente vê Jesus na companhia deles. E esse é um momento em que Jesus está na casa dessa família, e uma coisa que nos chama a atenção é que Maria está aos pés de Jesus. Maria está preocupada não com os afazeres da casa, não com os cuidados do seu lar, mas o que está no coração dela é aprender do Senhor, é ouvir a voz do seu mestre. Mas, meu amado, temos uma irmã que ao mesmo tempo era serva do Senhor também, mas ela estava ocupada com os cuidados, e ela vai até Jesus e diz: Senhor, não te preocupas que a minha irmã fique aí e deixe-me aqui apenas cuidando dos afazeres? E aí o Senhor Jesus vai dizer: Marta, Marta, você está preocupada, você está afadigada com os cuidados dessa vida. Meu amado, que lição! Se nós estamos vivendo dias de grandes inquietações, de grandes coisas que tentam nos tirar o tempo de estar com o Senhor. Nós precisamos nos atentar. Os dias são difíceis, os dias são maus. A gente não pode se dar ao luxo de não tirar um tempo para estar aos pés do Mestre. Nós precisamos cuidar da nossa vida pessoal, nós precisamos cuidar daqueles que nos cercam, nós precisamos nos atentar para o Senhor. Então nós vemos aqui Maria aos pés de Jesus, aprendendo tudo aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Esta mulher, ela iria precisar em algum momento. Marta também, uma grande serva do Senhor, mas a sua ocupação era dada às coisas do dia a dia. Fazer um jantar, cuidar das coisas, tudo isso é necessário, é importante para aquele momento ali. Afinal de contas, quem estava ali era o Mestre, era Jesus. Eu acredito que ela estava fazendo boas coisas, boas comidas para o seu Senhor. Mas a melhor parte, que não nos será tirada, disse Jesus, é o estar aprendendo dele. Então, meu amado, guarde isso no seu coração. Todo aprendizado, todo ensino, tudo aquilo que a gente recebe do nosso Senhor, do nosso Mestre, como pessoas e como família, isso certamente vai redundar em algum momento, isso vai servir para as nossas vidas, para que, como aquela pessoa que edifica a sua casa sobre uma rocha, porque é assim, queridos, haverão momentos na vida da gente que vai vir os ventos, vão vir as tempestades, e aí a nossa estrutura no Senhor, a nossa estrutura na fé em Deus, ela vai permanecer, ela terá bom êxito, se nós estivermos alicerçados na rocha, porque os fortes ventos virão. Por isso que é muito importante, dia após dia, nós nos alicerçarmos na rocha, que é Cristo. Maria estava ali, se preparando. Ela nem imaginava o que poderia daí a uns dias acontecer. E é sobre isso que eu quero falar com você. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 11. A partir do versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia,
da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Marta e Maria, como disse, tinham um irmão chamado Lázaro. Nós conhecemos essa história muito bem, né? E este Lázaro, ele adoeceu, ele ficou doente à beira da morte. E aí as irmãs mandaram chamar, o versículo 3 vai dizer: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Queridos, como eu disse, as adversidades, os problemas, eles vão bater a nossa porta. Baterá a porta de qualquer um de nós. Ninguém está isento disso. Nenhum de nós estamos imunes das adversidades e dos problemas. E chegou na casa dessa família. E uma família que Jesus muito amava. Alguém poderá dizer, mas, poxa vida, Jesus não poderia ter evitado esse grande problema naquela família? Afinal, Jesus os amava. Mas, meus queridos, não estamos dentro de uma redoma que nós não podemos ser atingidos por algum problema. Os problemas, eles vão vir. Quando os discípulos de Jesus estavam lá naquele barco, eles estavam tranquilos. De repente, o que aconteceu? Surge um grande vendaval, e o barco está indo a pique, e eles estão temerosos, achando que vão morrer, e Jesus está quieto, está tranquilo lá no barco. Mas os ventos vieram. Mas bastou apenas uma palavra do Senhor Jesus para que, repreendendo aquele vento, e aquele vento cessou. Os ventos vão vir, queridos. As tempestades vão vir. Chegou na casa de Marta e de Maria. O irmão delas estava para morrer. E Jesus, ao receber os mensageiros, ele disse que aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Algumas coisas, meus amados, vão acontecer nas nossas vidas, e isso, com certeza, elas serão para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, as aflições da vida, elas vão bater na nossa porta, e elas, de alguma forma, em maior ou menor grau, elas vão servir para a glória de Deus. Então, o que nós precisamos ter no nosso coração é, então, essa convicção de que Deus está conosco, seja como for, seja na vida ou seja na morte. E aí, o que aconteceu aqui, quando os mensageiros chegaram, Jesus ainda se manteve lá naquele local onde ele estava por mais 2 dias. E depois disso, Jesus então, ele vai retornar. Só que quando ele chega lá na aldeia de Betânia, no lugar onde eles moravam, Lázaro já havia morrido. E já estava há 4 dias enterrado. Há 4 dias enterrado. E Jesus, então, chegando, ele vai entrar na aldeia, e alguém diz para Marta e para as irmãs que Jesus havia chegado. E aí Marta, ela corre ao encontro de Jesus, e no versículo 25, Jesus conversando com ela, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente. O que nos chama a atenção é a pergunta que Jesus vai fazer para Marta agora: crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meu amado, é uma resposta que
todos nós precisamos dar para essa sociedade onde nós estamos vivendo, porque tem muita gente que não está crendo que Jesus tem poder para ressuscitar os mortos. Não são poucas pessoas que não creem nisso, mas Marta, além de dizer que cria que Jesus tinha poder para ressuscitar o irmão dela, ela também disse: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele a quem havia de vir. Meu amado, eu e você precisamos manter essa convicção dia após dia, de que Jesus, o Filho de Deus, Ele é o Cristo. Ele não foi apenas um homem comum que entrou nessa terra. Não, Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo, e isso fará toda a diferença para tudo aquilo que nos acontece, porque disso vai depender a minha fé, a fé da sua família. Se você não crê que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que é aquele que tem todo o poder no céu e na terra para conduzir a história da sua casa, a história da sua família, para cuidar dos mínimos detalhes que dizem respeito à sua vida, dias atuais, da forma que nós estamos vivendo, com muita facilidade, alguém que vive assim, sem essa confiança, ele pode sim se distanciar de Deus e abandonar a fé. Mas eu quero dizer para você, queridos, que eu e você, nós e as nossas famílias, está sendo escrita uma história de fé, de confiança nos princípios e nos valores que Deus tem dado para mim e para você. Está sendo escrito, queridos. Mesmo que de repente você olhe ao seu redor e você não perceba que alguns dos seus de repente estão um pouco sem força, de repente não dando todo o devido valor àquilo que você ensinou, aquilo que você deu a eles desde que Jesus faz parte da sua vida, ainda que você não veja, mas saiba que a história está sendo escrita. Saiba que de alguma forma, e essa forma só pode ser algo vindo do nosso Deus, porque é Deus que confirma, é Deus que estabelece no coração do homem a fé, porque a fé ela só pode vir de Deus, somente de Deus. Por mais que a gente se esforce, a gente não vai adquirir essa fé dentro daquilo que Deus idealizou. Deus é o autor da fé. É Ele que coloca a fé no coração dos homens. É Ele que colocou a fé no meu coração, que colocou no seu coração e que colocou no coração da sua família. Saiba disso. Deus está cuidando dos seus. Ainda que você não os veja, todos eles junto com você. De repente alguns deles deram uma saída para ver o mundo, é exemplo daquele jovem que chega para o pai e diz que quer sair, que quer viver a vida dele. E Deus não é um Deus ditador que segura, não, o homem tem liberdade. Mas saiba de uma coisa, que aquele pai, na parábola que Jesus conta, aquele pai não cessou um dia sequer de estar aguardando aquele filho, esperando. Meu amado, os nossos filhos, os nossos familiares, aqueles que por acaso em algum momento foram dar uma olhada para o brilho desse mundo, tenha certeza, queridos, tudo que você passou para ele, todos os seus valores, tenha certeza que Deus, Ele vai fazer florescer aquilo que foi passado para eles, porque Deus é aquele que está cuidando da nossa família. Deus está cuidando. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. Creia. Essa foi a resposta de Marta. Eu creio, Senhor, eu creio, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia de vir. É isso, meu amado, nós não podemos abrir mão disso. Isso fará
toda a diferença. E aí o desfecho dessa história aqui, queridos, é que Jesus chega para Lázaro e fala para ele: sai para fora. E ressuscitou aquele homem. Claro, queridos, como Jesus disse, aquilo era para a glória de Deus. Lázaro morreu depois, de novo. Mas uma coisa é certa, Deus moveu o poder dele, manifestou o poder dele, e muitos creram em Jesus, por causa daquele grande milagre que foi realizado. Eu sei que muitas pessoas têm crido em Jesus, por causa do estilo de vida que você vive. Tem, queridos, às vezes a gente não tem noção. Deus fez um grande milagre nas nossas vidas, nós somos os filhos de Deus. Deus realizou uma grande obra nas nossas vidas, e muitas pessoas têm olhado para nós, mesmo com todas as nossas limitações, mesmo com todas as nossas fraquezas, que as temos, mas ainda assim, eu e você somos um testemunho vivo de que há um Deus no céu, que cuida de nós e cuida dos nossos familiares. Amém, meus queridos? Então, continue crendo, continue confiando que o Senhor está cuidando da sua família. Não importa as adversidades, as tribulações, elas vêm, mas elas vão passar, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu amado, você está em Cristo? Você está em Jesus? Saiba que nós também vamos vencer. As lutas não podem nos parar, nós não podemos parar na nossa caminhada, de maneira alguma, queridos. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Não dá para parar na metade do caminho e desistir da nossa fé, dos nossos valores, daquilo que Deus tem para nós, porque, meu amado, isso fará toda a diferença para mim e para você por toda a eternidade. Aí nós temos uma outra história. Essa é uma história bem dura, meu querido, a história de Noemi. Isso está lá no livro de Ruth, você pode ir para lá, no livro de Ruth, e é uma história que a gente fica a pensar, né? Como que uma coisa dessa pode acontecer? Mas eu posso dizer para você, queridos, que a gente não tem o controle de todas as coisas que nos cercam. Quem tem o controle de tudo é Deus. E às vezes, em alguns momentos, a gente não vai entender a forma como Deus trabalha. Mas Deus está trabalhando. Ainda que coisas ao seu redor, elas não estejam acontecendo da maneira que você está imaginando. Essa família, ela acontece nos dias dos juízes. Há um tempo de escassez, de grandes dificuldades lá em Jerusalém, em Belém de Judá, e o texto nos diz no versículo 1, no capítulo 1, nos diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Ruth, capítulo 1, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Você já pensou numa coisa como essa? Numa situação dessa?
Por mais que alguém possa pensar ou imaginar, não dá para prever uma situação dessa. Essa mulher e o seu marido decidiram sair da sua terra lá de Belém, por causa das dificuldades, e foram para essa terra. Chegando lá, Noemi e o seu marido e os seus filhos ficaram por 10 anos naquele lugar. Mas nesse intervalo, o marido dela morreu. Que situação, meus queridos? Servos de Deus, que amavam o Senhor, pessoas que tinham o temor de Deus, que foram ensinadas a viver para Deus, mas elas não imaginavam que isso ia acontecer. Morreu o marido, os filhos se casaram com mulheres daquele lugar, mas para complicar mais ainda, morreu também os 2 filhos. É algo assim bem difícil de assimilar, de aceitar, mas, queridos, são coisas que acontecem, são histórias que estão sendo contadas. Essa família não imaginava que isso ia acontecer, mas, olha só, Noemi ficou sem o marido, ficou sem os filhos, e depois de 10 anos, então ela decide retornar para o lugar de sua origem, de onde ela tinha saído, e ela então volta para o seu lugar. Mas o que nos chama a atenção é que essa mulher, ela manteve a sua convicção de fé. A sua convicção de fé. Ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, mas ela ainda assim, ainda que com o coração amargurado, com a alma dilacerada, mas ela manteve a convicção de fé dela em Deus. E ela decide então voltar para a sua terra, mas eu disse que ela foi uma mulher que manteve as suas convicções de fé, e isso fica muito claro. Quando ela decide voltar, ela diz para suas noras, para que elas retornem para os pais delas, para a família delas, porque ela já não tinha mais os filhos. Os maridos delas já haviam morrido, os filhos de Noemi, mas veja o que acontece. Uma delas, depois, no meio do caminho, voltou para os pais, para a família. Essa nora decidiu voltar, mas teve uma delas, chamada Ruth, que não voltou. Ela não voltou, e ela se apegou tanto a Noemi, que mesmo Noemi insistindo para que ela retornasse para a família dela, Ruth decidiu, não, eu não vou fazer isso. E olha só o que diz Noemi, né? Ela diz para que elas, nós estamos no capítulo 1, no versículo 15, disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Meus queridos, que exemplo de fé! Que exemplo de fé Noemi deu para essa nora chegar a essa conclusão, de dizer: olha, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Noemi ficou sem o marido, sem os filhos, por 10 anos distante de todos os seus restos dos seus parentes, mas ainda assim, como eu disse, com o coração dilacerado, com a alma abatida, mas essa mulher não desistiu da sua fé. A sua fé continuou inabalável em Deus. É isso, meu amado, é isso que eu e você precisamos. A gente não pode desistir, ainda que os ventos, as tempestades, as adversidades se levantem, e vão vir, queridos. Por mais cuidadoso que a gente seja, por mais precavido, haverá momentos que vão bater nas nossas portas,
dificuldades que a gente sequer imaginavam. Mas a nossa fé, as nossas convicções, os nossos valores em Deus, a gente não pode abrir mão deles, porque o Senhor está conosco, Ele vai nos dar graça. Deus deu toda a graça, com certeza, para que Noemi enfrentasse tudo aquilo no decorrer daqueles anos. Não foi fácil. E isso, querido, é um exemplo que não nos é estranho. Quantas famílias hoje, também enlutadas, estão enfrentando adversidades e dificuldades, e elas não estão seguindo? Eu sei que é difícil, não é fácil, não é fácil, mas quem tem a sua fé no Senhor, quem tem as suas convicções em Deus, essa pessoa não vai parar, queridos. E eu sei que há muitas pessoas que você conhece, que ama o Senhor, que depende do Senhor, e nós sabemos de pessoas no nosso meio, até, que também estão caminhando, certamente com o coração apertado, certamente com o coração entristecido, coisas que nem sequer imaginavam que poderiam acontecer, mas eles estão continuando, olhando para o Senhor, olhando para o autor e consumador da sua fé. É isso, queridos, nós não podemos parar. Noemi não parou, ela seguiu em frente. Quantos servos do Senhor nas suas vidas, enfrentando dificuldades, mas que não pararam. Quando a gente olha para os nossos irmãos do primeiro século, quantos servos de Deus morrendo ali, muitas mulheres receberam os seus mortos em troca da ressurreição, diz o autor aos Hebreus. Elas preferiram manter firme as suas convicções, quando Nero matava milhões e milhões de pessoas, centenas e centenas de pessoas sendo crucificadas em cruzes, sendo queimadas vivas. Meu amado, tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Eu e você não podemos abrir mão da nossa fé. Ou a gente crê nesse negócio, ou a gente, então, está perdendo tempo. Porque precisamos reter firme a nossa fé no Senhor. Vai haver momentos de tristeza? Vai, faz parte. Jesus chorou quando ele chega lá e olha e vê a situação. Lázaro estava morto. Ele sabia que Deus ia ressuscitar aquele homem, mas Jesus chorou. Por quê? Porque é coisa de nós, seres humanos. Jesus era humano, e ele chorou ao ver o seu amigo ali, mesmo ele sabendo que ele ia ressuscitá-lo. Jesus não está indiferente às suas lutas, meu amado. Jesus não está indiferente às dificuldades que a sua família está enfrentando. Não, Jesus está ciente. Os olhos do Senhor estão sobre todos os fiéis da terra. É isso. A gente não pode parar. Noemi não parou, ela continuou, mesmo sabendo que não teria mais os seus filhos, não teria mais o seu marido, e ela retorna. Ela retorna, e ao chegar juntamente com a sua nora, Deus muda a sorte. Deus muda a sorte de Noemi. E aí, meu amado, acontece algo tão maravilhoso. Deus prepara um marido para Ruth. Ruth se casa com Boaz, e ao se casar ela tem um filho, deram-lhe o nome de Obed, e esse menino foi pai de Jessé, o pai de Davi. E de quem que vem Jesus? Da linhagem de Davi. Não é isso que o cego grita lá quando Jesus está passando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu amado, Deus muda a sorte. Tudo que aconteceu na família de Noemi foi muito trágico, mas só que Deus mudou a sorte dela. Teria que se casar com alguém da família de Noemi,
E aí, o filho era como se fosse de Noemi, a se beneficiar de tudo aquilo que lhe era de direito, por causa do casamento da sua nora com um parente dela, chamado Boaz. Em resumo, queridos, nessa história é que Deus mudou a sorte de Noemi. Nós temos mais uma história, e essa história ela se encontra no livro de Jó. Que história é essa que todos nós conhecemos? Um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. É o depoimento do próprio Deus acerca dele. Mas Jó também não imaginava, nem de longe, que algo tão terrível poderia acontecer com ele. E aí a gente vê lá que acontece uma grande ação do inimigo com permissão de Deus, e nós não vamos questionar os desígnios de Deus, a vontade de Deus, ela é soberana. Mas Satanás toca em todos os filhos de Jó. E aí, Jó fica numa situação, numa calamidade terrível, ele adoece, e fica somente ele e a sua mulher. E aí, queridos, depois disso, naquele estado deplorável, naquele estado de calamidade, a gente vai ver como Jó, ele mantém as suas convicções de Deus, e ele sabe que Deus está no controle. Ele não está entendendo o que está acontecendo. E às vezes, querido, a gente não entende mesmo. Tem coisas que nos cercam e que a gente não entende. Isso faz parte da vida de nós, todos os seres humanos. Tem coisas que vão nos acontecer e a gente não vai entender. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele também manteve a sua convicção de fé. No capítulo 2 de Jó, no versículo 9, depois de todas aquelas calamidades, então a sua mulher chega para Jó e vai dizer para ele. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha, queridos, eu não vou duvidar da dor e do sofrimento dessa mulher também, não. Vejam que Deus permitiu que ela ficasse. E ela estava ali e certamente sofrendo da mesma forma que Jó. Claro que ela não ficou doente no mesmo estado que Jó ficou, mas ela estava sofrendo, ela perdeu todos os bens, ela perdeu toda a família dela. Esse foi um momento difícil, e é um momento onde ela desabafa, e chega para Jó e vai dizer: você ainda retém a sua fé, a sua confiança nesse Deus? E aí Jó vai dizer para ela, no versículo 10, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Meus amados, é assim, queridos, na adversidade, na hora da dificuldade, a gente pode ser provado, mas o que vai determinar o nosso grau de fé em Deus é como a gente vai responder no momento que pedirem a razão da nossa fé. Capítulo 19 de Jó, versículo 25. Olha a resposta de Jó, depois de tantas situações em que ele estava enfrentando. Ele disse: olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de tudo que esse homem enfrentou, depois de todas as adversidades, ele manteve viva a convicção dele que ele tinha em Deus. A história dele está sendo escrita, os valores que ele tinha estão vindo à tona, porque ele não abriu mão de nenhum deles. Queridos, famílias de fé escrevem suas histórias e não abrem
mão dos seus valores. Jó não abriu mão dos seus valores, e aí, meu amado, Deus restaura e muda a sorte desse homem, e Deus concede para ele. Nós vamos ver o que Deus fez na vida desse homem. No capítulo 42 de Jó, nós vamos ver que Deus muda a sorte desse homem e concede a ele tudo em dobro. Jó capítulo 42, versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. Em dobro, Deus deu tudo em dobro. Esse homem foi restaurado a sua sorte por Deus. Meu amado, eu não sei o que nós estamos vivendo, tempos de crises e de dificuldades. Eu sei que muitas famílias estão passando apertadas por aí. E todos nós, essas coisas, elas fazem parte das nossas vidas, queridos. As adversidades, as dificuldades, vai bater na nossa porta em algum momento. Mas, meu amado, você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que cuida da sua família, dos seus. Deus restaura a sorte dos seus filhos. Mas ainda que Deus não nos dê os bens dessa terra, existe um bem mais precioso que está em você, que está em mim, que está nas nossas famílias, que é a fé. Se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, já diz a palavra de Deus. Então, não espere em Deus apenas nessa vida. Eu sei que Deus vai cuidar de você, vai cuidar de mim, e está cuidando, mas se faltar alguma coisa, ainda assim, mantenha firme a sua convicção de fé em Deus. É para isso que nós somos chamados. Eu e você fomos chamados para mantermos firme a nossa convicção de fé em Deus. As lutas, as dificuldades, elas de certa forma, elas nos tornam pessoas mais dependentes de Deus, mais confiantes de Deus. A nossa força vem de Deus, e aí o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir ao amanhecer, meu querido. Confie nisso, dependa disso, se agarre nas promessas do Senhor, porque, meu amado, os dias são maus, e a gente não pode parar, nem eu e nem você. Nós vamos continuar, a exemplo de Jó. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará em meu favor. É isso, Deus está cuidando das nossas famílias. Deus está cuidando das nossas famílias, meu amado. Oh, meu querido, Jó foi esse homem que enfrentou tudo isso, mas, olha só, Deus restaurou a sorte dele. E o que eu quero dizer para você, meu amado, é que Deus está no controle das nossas vidas. Deus está cuidando das nossas famílias. Deus está cuidando de você. O próprio Deus diz para os nossos irmãos que foram levados lá para o cativeiro, 70 anos no cativeiro, você vai se lembrar desses fatos. 70 anos no cativeiro, eles estavam ali vivendo um momento tão difícil, eles estavam desesperançados. Deus os havia enviado, fato, por causa das suas desobediências, mas Deus os enviou lá para Babilônia, e eles ficaram por 70 anos, e eles estavam desanimados, eles não estavam mais encontrando força para continuar, e aí Deus envia, por meio de Jeremias, uma palavra para eles: olha só, vocês não devem parar, vocês não devem parar de construir as vossas casas,
Vocês não devem parar de trabalhar. Vocês precisam continuar cuidando de suas famílias. Eu estou dizendo o que o texto diz lá em Jeremias 29. Vocês têm que continuar, as suas filhas, os seus filhos devem se casar. Vocês não podem parar. E aí Deus vai dizer, porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queridos, Deus tem pensamentos, os melhores pensamentos a nosso respeito. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Então, meu amado, continue confiante, dependente desse Deus. Não desista, não desista. Continue olhando para o autor e consumador da fé. Que a sua vida, que a minha vida, ela seja uma oferta de gratidão a Deus, a exemplo do que Maria fez. Lembra quando Jesus estava na casa delas, num outro momento, já uma semana mais ou menos de Jesus ir para a cruz, eles receberam Jesus lá, e Maria então, ela pegou um perfume caríssimo, e quebrou aquele perfume, e derramou aos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus, e ainda enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Uma oferta de amor. Maria, ela sabia em quem ela cria. As convicções dela estavam bem definidas. E ela sabia que Jesus era o Salvador dela. Meu amado, Jesus é o nosso Salvador. Não há outro. Não há outro. Esse mundo não tem mais o que nos dar. A nossa vida, ela deve ser o bom perfume de Cristo. Por onde passarmos, as pessoas precisam enxergar em nós e ver em nós que há algo novo, algo diferente. E a nossa vida, então, ela precisa ser mesmo esse sacrifício vível, agradável ao Senhor. É para isso que Deus nos chamou, né? É isso que a palavra de Deus nos diz. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, meu amado, eu e você fomos chamados por Deus para oferecer-nos a Ele em amor, a nossa vida. Deus já nos deu tudo, o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu Filho. Jesus veio e nos resgatou, e nos tirou do reino das trevas, e nos transportou para o reino da luz. Eu e você fazemos parte do reino de Deus. Não tem lugar melhor para estar. Esse mundo, queridos, jaz no maligno. As pessoas que não têm uma fé bem definida em Deus, eles estão padecendo. As suas histórias têm sido histórias trágicas. Mas aprove a Deus nos resgatar e nos trazer para a sua presença. E foi do agrado de Deus que Ele nos amasse e nos entregasse o melhor que Ele tinha, o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Eu e você somos ovelhas do pasto do nosso Deus. Não tem lugar melhor para estar. Eu insisto em dizer, o melhor lugar para mim e para você, mesmo com todas as adversidades que nós estamos enfrentando nessa vida, o melhor lugar é estar aos pés do Mestre. Essa é a melhor parte. É isso que Jesus disse para Maria. A melhor parte é estar diante do Senhor.
Por isso, queridos, eu quero incentivar a você, meu amado, que está em casa. Não pare, meu querido. Eu sei que está difícil, não está fácil, mas se anime no Senhor. Retome as suas forças, a sua convicção. Nós estamos aqui, todos nós, também na mesma força que vem de Deus. E a força do Senhor está sobre a sua família que está em casa agora. A mão do Senhor, a boa mão do Senhor está sobre a sua família. A boa mão do Senhor está sobre todos nós que estamos aqui. E eu quero encorajar você, para que você continue sim, olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, meu amado, que Deus nos abençoe, e que o Senhor dê a você uma semana abençoada, e a vocês que estão em casa também. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o Senhor, glórias a Deus.